Ministra. O Sr. Deputado Jorge Fão, do Partido Socialista, tem a palavra para as perguntas de 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, estamos a fazer o balanço do exercício de 4 anos do seu mandato e queria falar-lhe novamente sobre questões de pesca e de aquacultura, apesar de já ter sido aqui, e aliás estranho como é que o deputado Ulisses Pereira inverteu aqui a lógica normal das abordagens, numa perfeita ilusão fez aqui um exercício de avaliação que claramente não corresponde à realidade, mas terá a oportunidade seguramente de contrariar. Sra. Ministra, foram 4 anos de propaganda no que diz respeito à pesca e à aquacultura, onde viajou, prometeu, mas sinceramente não fez, não conseguiu. É esse o balanço, terá a oportunidade seguramente de contrariar. A pesca e a aquacultura portuguesa, no seu exercício, foram claramente os parentes pobres do seu Ministério. Eu dou-lhe números. Baixamos as capturas cerca de 20% nos últimos 4 anos. Capturas baixaram 20%. Agravou o déficit da balança comercial, porque em 2013, por exemplo, foram 618 milhões de euros, em 2014, 660 milhões de euros. A aquacultura não saiu da cepa torta, as 9.500 toneladas, ao fim de 4 anos não conseguiu. E por isso, apesar deste esforço da indústria transformadora e deste bom sucesso da indústria conserveira, tem este saldo negativo na balança comercial, o que prova claramente qual é o estado da pesca e da aquacultura, ou da atividade pesqueira e da aquacultura portuguesa. O Sr. Deputado Ulisses Pereira fez aquele exercício delirante, de ilusão, mas seguramente terá agora a oportunidade de contrariar estes números, já que eu penso que a Sra. Ministra dificilmente poderá fazê-lo. Vamos falar, por exemplo, sobre um aspecto sistematicamente propagandeado com festa sempre que aconteciam conselhos de ministros para fixar taxas e cotas. Ainda o ano passado, a Sra. Ministra, no final de 2014, veio dizer, e agora repetiu, Portugal em 2014 aumentou 18% as suas cotas. Sra. Ministra, para quê se nós baixamos as capturas? Para quê 44 mil toneladas de carapau se nós nunca pescamos mais 18 mil toneladas de carapau para estarem no mar, pura e simplesmente? Não tem efeito rigorosamente nenhum, Sra. Ministra, esse tipo de negociação, porque baixou no bacalhau, que é importante, baixou na pescada, baixou, estão aqui os dados, 3% no bacalhau, 15% na pescada, não aumentou não. E queria lhe dizer o seguinte, se efetivamente não olhar bem para a forma como se rentabiliza o carapau e como é que se promove o polvo, a cavala, a sarda, porque a sardinha temos o que temos, claramente a pesca portuguesa, a pequena pesca portuguesa está completamente desastrada. Mas repara uma coisa, a Sra. Ministra, no que diz respeito à aquacultura, o exemplo é paradigmático. No exercício ou na execução do Promar, aquele que é a medida 1 do eixo 2, investimentos reprodutivos na aquacultura, tem 48% realizado neste momento. Só prova efetivamente qual foi a aposta que efetivamente desenvolveu. Eu pergunto, tem algum projeto novo de significado na área da aquacultura para apresentar? Pergunto-lhe, por exemplo, o que é que conseguiu para tentar encontrar uma solução para o projeto, para a empresa Aquinova em Mira, que contrariamente àquilo que se diz, em 2010 produziu 2.830 toneladas, em 2011 3.900 toneladas, em 2012 4.300 toneladas. Teve depois um problema, obviamente. Conseguiram encontrar uma solução para ele. E a lei de base do ordenamento do espaço marítimo, no que diz respeito à sua regulamentação, que é fundamental para disciplinarmos a utilização da pesca. Sra. Ministra, fez um jantar para comemorar os 100% do Proder. Quando é que faz um jantar para comemorar a execução do Promar? Seguramente não tem coisas para fazer. Já perdeu na revisão, já perdeu no N+2, perdeu 20 milhões. Neste momento, Sra. Ministra, tem realizado 66,4. Sabe quanto tinha em janeiro? Tinha 63,6. Sabe quanto evoluiu em 5 meses? Evoluiu 2,8%. No último semestre, eu tenho aqui os mapas, no último semestre foi isso que conseguiu. E, portanto, negligência, secundarizou, acordou tarde para este processo e nunca mais vai chegar a tempo, capacite-se disso. Os pescadores portugueses e os aquacultores não vão ficar com boa memória, claramente, porque correu atrás dos prejuízos, pura e simplesmente. Eu pergunto, por exemplo, no que diz respeito às dragagens dos portos de pesca, que tipo de plano conseguiu aprovar? Aprovou um plano de dragagem? Alguma estratégia eficiente? Claramente que eu acho que não conseguiu. Mas isto foi o que passou, e termino, Sr. Presidente. Isto foi o que passou. Mas eu deixo-lhe esta última pergunta. O futuro, no que diz respeito ao seu exercício, não efetivamente promete nada. A senhora corre o risco de terminar o seu mandato sem conseguir aprovar o novo instrumento de planeamento da pesca e da aquacultura portuguesa para o horizonte 2014-2020. Não conseguiu aprová-lo ainda e provavelmente vai-se embora, deixa de exercer funções de ministra e não tem plano para 2014-2020. Quem cá chegou em 2011 e disse que isto era um desastre, só tinha 11%. A senhora vai embora e deixa 0 executado no atual plano ou programa 2014-2020. Os 392 milhões de euros que estão lá desde 1 de janeiro de 2014 estão parados. O seu tempo. Termino, Sr. Presidente, um verdadeiro desastre. Os pescadores e os aquacultores portugueses
recordarão a sua simpatia, a sua afabilidade, que eu também elogio, mas seguramente não recordam nada da Ministra do Mar como efetivamente de avanço para o setor. O balanço é negativo, a aquacultura portuguesa vai de mal a pior. Não aproveitou o que tinha e não conseguiu ainda aprovar para o futuro nada do que vem a seguir.